Eu não aguento mais o meu CLT. Eu não aguento mais a minha rotina repetitiva. Eu não aguento mais esperar pela sexta-feira toda semana. Eu não aguento mais esperar pelas férias durante o ano inteiro. Eu imagino que se você me acompanha, você sabe que certamente isso não tá saindo da minha cabeça, né? Apesar de estar saindo da minha boca, esse texto basicamente foi um texto que eu vi essa semana no TikTok. E ele tava no vídeo de uma mulher. Essa mulher tava trabalhando, né? Tava digitando no computador. E esse vídeo tava em preto e branco. E um texto muito semelhante a esse tava ali na tela. Isso me fez questionar diversas coisas, porque é muito ruim quando a gente permite que a nossa vida perca a graça, que a gente permite que a nossa vida perca o sentido. E geralmente quando isso acontece, a gente pode estar rodeada de pessoas que não estão nos impulsionando, muito pelo contrário, estão drenando a nossa energia, mas também a gente pode estar num ambiente extremamente incrível, só que a gente tá com a lente errada, sabe, pra vida. Foi partindo disso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra você. Um papo sincerão, com pequenas estratégias. Na verdade, você vai perceber que ao longo do vídeo vai dar pra ter vários insights, mas no final dele eu vou te dar duas estratégias para que você olhe para sua rotina com mais compaixão, olhe para o seu dia a dia com mais compaixão e entenda que as coisas podem melhorar. Observação extremamente importante. Eu não sou formada em psicologia. Eu sou apenas uma jornalista que trabalha com marketing digital, mas tem uma bagagem boa de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal e passou por muitos anos de terapia. Então, o que eu vou compartilhar aqui tem muito a ver com as minhas experiências. Se a sua vida realmente perdeu o brilho, se a sua vida realmente perdeu o sentido, a melhor recomendação que eu posso te dar é procure um terapeuta. Procure um psicólogo. E por mais difícil que seja a sua situação financeira, eu vou ver se eu coloco aqui embaixo alguns links de locais que eu consegui ajuda quando eu mais precisava e não estava com uma grana tão boa. Eu sei que hoje em dia existem terapeutas com preço social e tudo mais, mas existem algumas plataformas que você consegue encontrar um preço legal também. E vamos lá então. O que me chamou muita atenção nesse texto, né? O que mais me chamou a atenção, honestamente, foi o fato de que a pessoa trouxe muitas queixas. Ela trouxe várias coisas que ela não aguenta mais. O olhar dela tá totalmente vinculado àquilo que ela não aguenta mais. Mas e aí? Quais são as coisas que ela aguenta? Quais são as coisas que ela gosta? O que ela tá disposta a fazer para mudar essa realidade dela? Infelizmente, esse é um padrão que eu tenho percebido de modo geral, independente das gerações. É cômodo você reclamar. É legal, parece que existe uma competição de quem tá na pior. Sabe? Enfim, na minha cabeça isso já não faz mais sentido, mas eu não posso dizer que eu nunca passei por isso. Eu posso, inclusive, compartilhar com você uma situação extremamente pessoal e que pouquíssimas pessoas do meu convívio sabem. A situação é a seguinte, eu me formei em jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo. Quando eu me mudei para São Paulo, eu me mudei para fazer a minha pós na área dos meus sonhos, comunicação e cultura de moda. Por muitos anos na minha vida, eu estudei muito sobre moda. Eu amo estudar moda, eu amo analisar os desfiles, mas foi algo que eu abri mão. Por quê? Minha primeira tentativa de emprego no ramo, a pessoa me ofereceu R$ 1.000 de salário. Gente, R$ 1.000 não pagava nem o meu aluguel. Então, assim, não ia dar pra aceitar. Lembrando que eu já estava na pós-graduação. E alguns anos depois, quando eu entrei numa assessoria de imprensa que tinha um pouco desse ambiente, que atendia alguns clientes dessa magnitude, né, desse segmento, eu comecei a perceber que aquele ambiente, eu não ia me encaixar. Eu não estava disposta a ficar menosprezando os outros. E eu era muito menosprezada, eu era muito ridicularizada. Foi um período muito curto da minha experiência,
mas foi um período no qual eu lembro de dias que eu passava mal antes de ir para o escritório. E teve um médico que me falou que provavelmente aquilo era ansiedade. Hoje eu entendo e acho que talvez fosse um princípio de crise do pânico. Porque na real, eu não queria encontrar com a minha superiora, que me detonava e que adorava me deixar assim, abaixo do nível do pré-sal. E o que aconteceu naquela situação foi, apesar de ter sido curta, eu fiquei um bom tempo me queixando. Eu não gostava do meu trabalho, eu não gostava das pessoas do meu trabalho. Graças a Deus são pessoas que eu não preciso conviver e como o mundo da comunicação é extremamente pequeno, eu sei onde estão cada uma dessas pessoas, enfim, a gente não convive, a gente não... E não precisa, e tá tudo bem. O fato é, de certo modo, eu posso dizer que talvez eu tenha me encontrado nesse lugar de que eu não aguentava mais o meu trabalho. Só que apesar de não aguentar mais o meu trabalho, o meu foco não estava no não aguentar o meu trabalho. O meu foco estava no que aquele trabalho me fornecia. Bem ou mal, ele me fornecia mais experiência. Bem ou mal, ele pagava minhas contas. Bem ou mal, ele estava ali me ajudando. E era para isso que eu olhava. Apesar de reclamar do trabalho. Não me entenda mal, porque eu reclamava. Eu me enxergava como essa pessoa que não aguenta mais essa situação. E eu parei ali, porque eu não conseguia ter forças para, tipo, depois do trabalho começar a procurar emprego em outro lugar ou fazer algo de diferente. Graças a Deus eu aprendi com a lição. Hoje em dia não é mais isso que eu faço. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu valor, eu sei, graças a Deus. E a gente evolui com a nossa carreira. Um outro ponto que também me chamou a atenção é: eu não aguento não ver o sol à tarde, eu não aguento mais passar a semana esperando pela sexta, passar o ano esperando pelas férias. E, gente, quem foi que normalizou que a vida do ser humano adulto se resume ao trabalho? Que se o trabalho não for como ele espera, tudo tem que estar ruim ao redor. Quem foi que normalizou isso? A gente não pode deixar a nossa vida se resumir ao trabalho. E bom, tô te falando isso numa das cidades mais workaholics, se bobear. Será que tem alguma pesquisa sobre isso, inclusive? Enfim, São Paulo é uma cidade que movimenta 24 horas, 7 dias por semana. E mesmo depois da pandemia, é muito difícil se habituar ou se acostumar com a cidade, porque ela realmente não para, ela continua sem parar. Mas e você? Aonde você se encaixa nisso? Se você acompanha o meu conteúdo, seja aqui, seja no Instagram, e se não acompanha, já aproveita para clicar no link aí embaixo e começar a acompanhar, porque no Instagram eu tô por lá sempre. Você bem sabe que eu sou uma grande defensora das atividades de maestria. E aquilo que é atividade de maestria para mim pode não ser para você, porque os seus objetivos são diferentes, os seus gostos são diferentes. Agora, se a sua vida se resume a dormir tarde porque você tá scrollando aí o feed, rolando o feed do Instagram, ou do TikTok, ou aqui mesmo do YouTube. Mas você dorme tarde porque você tá com o celular na cama o tempo inteiro. Aí você tem que levantar cedo porque você tem que se arrumar, você pega transporte público, leva 1, 2, às vezes 3 horas para chegar no trabalho, para trabalhar o dia todo e depois todo esse trajeto de volta, chegar em casa cansada, ficar se cobrando por ter que organizar o apartamento e querer dormir. Você concorda que essa vida que eu acabei de narrar realmente é muito chata, e ela é muito chata porque ela tá resumida ao trabalho? Agora, se você começa a pensar sobre o que você quer, o que você gosta, o que você almeja, o que você pode mudar, as coisas ficam diferentes. Lá atrás, gente, eu lembro de um emprego que eu tava, que quando eu comecei nessa empresa, era horário flexível. Então, os funcionários podiam chegar entre 7 e 10 da manhã. Não, entre 8 e 10 da manhã. Beleza. Eu costumava chegar entre 9 e meia e 10. Por quê? Era uma empresa muito longe daqui de casa. Eu tinha que pegar metrô, trem, enfim. Eu demorava umas 2 horas para chegar. E aí, o que eu fazia era, eu levantava às 5, rezava, fazia ali as minhas anotações, eu tinha um caderninho de anotação diária ali, muito semelhante com o que eu faço hoje em dia, mas hoje em dia tá um pouco aprimorado.
E quando dava ali por volta das 6 horas, eu ia pra academia, porque a academia abria às 6. Chegava na academia, malhava, me arrumava na academia e ia de lá direto pro escritório. Trabalhava o dia todo. Mas era batata, que toda vez o povo... Um designer específico que trabalhava comigo, ele ficava, como é que você aguenta, cara? Você podia dormir, sei lá, até tipo 7 da manhã. Mas não, você levanta às 5. Mas não é porque é, uou, que incrível, vamos acordar de madrugada. Não, não é isso. Eu sabia que naquele momento, naquelas condições, se eu deixasse para ir pra academia à noite, eu não ia. Eu não ia porque eu não gostava, porque eu chegava tarde, academia à noite aqui em São Paulo, cospe, gente, pelo ladrão. Gente, eu sou a pessoa que foge da academia que tem fila às 6 da manhã. Eu já peguei fila na academia às 6 da manhã e eu já mostrei isso nos stories. Então, assim, a noite pra mim era impraticável. Até que veio um top-down de que não ia mais poder chegar com nessa janela de horário. Todos os colaboradores tinham que chegar às 8 da manhã. Gente, mas foi assim, um nocaute surreal. Porque para eu chegar lá às 8 da manhã, eu precisava continuar acordando às 5 para me arrumar, para sair, para chegar lá às 8. E a academia? Você concorda que era muito mais fácil, muito mais simples, cômodo e confortável simplesmente ter largado esse hábito? Só que essa ideia não passou pela minha cabeça, talvez justamente porque já era um hábito. E talvez porque eu já sabia da importância que tem na minha vida a academia. A academia, pra mim, não tá atrelada a ficar puxando peso e se tornar, uou, a mulher sarada e forte, uau! Não, nunca foi sobre isso. A academia, pra mim, foi o lugar que eu vou pra desenvolver força e ter fome. Por muitos anos, eu fui a pessoa que dificilmente sentia fome. E a academia me dava fome. É por isso que eu vou pra academia. É por isso que eu gosto da academia. Eu sei que por esse hábito, muito provavelmente, eu vou envelhecer de uma maneira saudável. É por isso que eu me exercito. Esse é o meu porquê. Esse é o meu motivo. E ele é forte o suficiente para me fazer passar 1h30, 2 horas na academia à noite, mesmo sendo o horário que eu menos gosto na face da terra. Eu não gosto de ir pra academia à noite. Nunca gostei. Mas esse é um exemplo para você. E voltando lá pro começo do vídeo, que eu te disse que ao longo dele você teria vários insights e também eu te daria 2 questões práticas para você sair desse casulo que tá te sabotando, que tá acabando com a sua autoestima. Eu vou te pedir 2 coisas. Pega um papel e uma caneta. Eu vou pedir pra editora colocar aqui, sim. Um esquema de um papel. Como se fosse um... Deixa eu até vir aqui mais pro lado. É como se fosse um papel. E você vai dividir em 2 esse papel. Nele você vai colocar eu gosto. E do outro lado você vai colocar eu não gosto. Na parte do eu gosto, você vai colocar absolutamente todas as coisas que você faz no seu dia a dia. O que você gosta. Lari, eu não tenho nenhuma coisa que eu faço no meu dia a dia que eu realmente goste. Tudo bem. Eu realmente sinto muito por você. Mas tenta fazer um esforço e pensar quais são as coisas, então, que você gostaria de fazer. Independente do quanto de dinheiro você tem que ter, do tempo que você tem que ter, independente. Lista aqui o que você gosta. Do outro lado, você vai listar o que você não gosta, o que você tem que fazer no seu dia a dia. E você pode listar também coisas que você não gosta de fazer e, tipo, não gostaria de fazer nunca. Com essa lista em mãos, você vai para a segunda etapa, para a segunda fase de trazer essa clareza para sua vida, que é o quê? Você vai pegar uma outra folha de papel e nessa folha de papel você vai anotar os seus compromissos diários. Se eles têm horário, como o seu trabalho, você vai anotar esses horários. Você vai anotar o tempo de deslocamento. E diante
Desse material, você vai pensar: o que é que eu realmente posso fazer para inserir no meu dia a dia mais dessas atividades que eu gosto de fazer? Talvez você precise abrir mão do seu sono, como eu abro ainda hoje, para acordar mais cedo e ir para academia para se exercitar, porque talvez você queira envelhecer de uma forma mais saudável, ou minimizar as possibilidades de você ter grandes problemas na velhice. Talvez você descubra que você pode aproveitar melhor o seu fim de semana. Talvez você comece a olhar para o seu trabalho de uma forma um pouquinho mais carinhosa, porque o seu trabalho, ele não precisa ser o grande amor da sua vida. Ele precisa ser um lugar legal, onde você consegue desempenhar a sua função, onde você consegue realizar o que precisa ser realizado e, em troca, você é bem remunerado para realizar os seus sonhos. Eu queria só te lembrar, por último, mas não menos importante, que nem tudo que você vê na internet é verdadeiro. Nem tudo o que você vê na internet é verdadeiro. Nem tudo o que você vê na internet é real. Há muitos anos existem empresas para você comprar seguidores, para você comprar visualizações, para você comprar curtida, para você comprar interações de modo geral. E mais recentemente eu descobri que existem empresas que você consegue contratar para ficar recebendo as notificações de venda de plataformas famosas como Hotmart, Eduskify. Então, lembre-se que nem tudo que você vê aqui é real. Eu posso te garantir que no meu conteúdo, o que você vê é real. Mas você não vê tudo da minha vida. Agora, eu também posso te garantir que na internet, nem tudo que você vê é real. Então, toma cuidado com os discursos que você compra. Toma muito cuidado com os conteúdos que você consome. Porque no fim do dia, você só está alimentando a sua cabeça com mais coisas para se comparar, com mais coisas para se sentir atrasada. E muitas vezes é isso que faz com que você fique paralisada. A partir do momento que você olha para você, para sua rotina, para o seu dia a dia, com compaixão e assume a autorresponsabilidade de mudar aquilo que você deseja mudar e que só você tem o poder de mudar, eu sou a prova viva de que as coisas mudam. Então respira fundo, aproveita para deixar o like aqui nesse vídeo, acompanha os vídeos que eu tô deixando aqui do lado para você e vamos nessa, porque a semana tá só começando. E eu te espero aqui no próximo domingo. Se tiver ficado alguma dúvida, se quiser desabafar nos comentários, por favor, vai ser um prazer conversar com você. Agora vamos nessa, porque a gente tem muita vida para viver. Tchau!